Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues. Estamos aqui hoje para dar prosseguimento ao nosso estudo e antes de começar, eu tenho um recadinho para você que está assistindo essa aula hoje comigo e tem acesso ao Google Classroom, tá? Lá no Classroom você vai entrar na atividade obrigatória do dia, vai realizar essa atividade para que a sua presença seja computada na aula de hoje e a sua nota também seja garantida, ok? Já você que não tem acesso ao Google Classroom, entre em contato com a sua escola para retirar os materiais e resolver as questões em casa e depois entregar na escola posteriormente, certo? Muito bem. Na aula anterior, nós vimos probabilidade, ok? Falamos sobre vários exemplos de probabilidade, estudamos ali uma parte de retomada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre porcentagem e matemática financeira, tá? Nós estamos trabalhando com o descritor 16, que é resolver problemas que envolvam porcentagem. O descritor é uma coisa que vocês têm que saber. Nenhum aluno pode sair da escola sem saber resolver problema de porcentagem, tá? Muito bem. Então, matemática financeira estuda os fenômenos relacionados com o mundo financeiro, utilizando ferramentas para os cálculos matemáticos e uma delas é a porcentagem, certo? Bom, onde nós encontramos no nosso dia a dia a porcentagem? Então, aqui nós temos um primeiro caso que diz o seguinte: na composição da gasolina há 27% de etanol. O que isso significa? Isso significa que a cada 100 litros de gasolina, 27 litros vai ser etanol, certo? 27%, 27 de 100, certo? Outras porcentagens que nós encontramos, aproximadamente 10% do conteúdo de uma lata de refrigerante é açúcar. Então, se você tem 1 litro de refrigerante, significa que 10%, ou seja, a 10ª parte daquilo vai ser açúcar, ok? Passamos 1/3 da nossa vida dormindo, ou seja, aproximadamente 33% da vida, tá? Veja que aqui nós apresentamos a porcentagem de duas formas diferentes, como fração e como percentual, tá? A gente já vai ver que existe mais até formas de representação. Outra informação, no Brasil, a taxa de mortalidade pela Covid-19 é de aproximadamente 3,5%. Isso significa que a cada 100 pessoas que forem contraírem o vírus, 3 pessoas ou mais de 3,5 pessoas vão, infelizmente, morrer por conta da Covid-19, tá? Aproximadamente, claro, né? Muito bem. O que é a porcentagem, então? A porcentagem é a razão entre um número qualquer e 100, sendo representado pelo símbolo, este símbolo aqui, que é o símbolo porcento. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar as partes de algo inteiro. Então, qualquer parte de um todo pode ser tratada como porcentagem, não necessariamente apenas quando a gente tem o símbolo de 11%, mas qualquer parte de um todo pode ser considerada como uma porcentagem. Então, aqui nós temos um exemplo, 11%, 11 centésimos, quer dizer que eu peguei o todo, dividi em 100 partes e estou tomando 11. Isso equivale a 11% deste todo, ok? Vamos lá. Há 3 formas de representação, ok? Como que eu posso representar? Eu posso representar da forma fracionária, e o 11% fica 11 sobre 100, isso é uma representação na forma fracionária. Eu posso representar na forma decimal, como que daqui eu chego aqui? Eu faço a divisão, 11 divididos por 100 é 0,11. Posso representar na forma decimal, ou posso representar na forma percentual ou porcentual, tanto faz, tá? As duas palavras estão corretas. Como que daqui eu chego aqui? Eu multiplico por 100, certo? Aí eu tenho 11%, tranquilo? Então, são 3 representações. Fracionária, 11 centésimos, ou 11 sobre 100. Decimal, 0,11, que também equivale a 11 centésimos. Ou percentual, que aí eu pego o decimal e multiplico por 100 e obtenho a forma percentual da porcentagem. Como que eu faço para calcular a porcentagem? Então, aqui nós vimos que 27% da composição da gasolina é etanol. Qual vai ser, então, o volume de etanol em 40 litros de gasolina? Então, eu quero saber o quê?
Destes 40 litros, 27% são etanol. Dos 40 litros de gasolina, 27% são etanol. Como que eu calculo 27% de 40? Qual é o cálculo que a gente faz? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar os 27%, transformamos aqui os 27% em número decimal, fazendo 27 dividido por 100. E nós chegamos no 0,27, ok? Aí eu vou pegar o valor que eu quero, que no caso são os 40 litros, e vou multiplicar pelo percentual. Então, eu vou fazer 40 vezes 0,27. E com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 27% de 40, ok? Que me dá um total ali de 10,8. 10,8 o quê? Estamos nos referindo à quantidade de etanol dentro de 40 litros de gasolina. Então, em 40 litros de gasolina, como 27% é etanol, nós temos 10,8 litros de etanol nessa mistura aí. Agora eu vou deixar para vocês esse exercício para vocês fazerem. Olha só. João recebe um salário bruto de R$ 3.250, porém deve pagar um percentual de 15% de imposto de renda. Qual é o salário líquido do João? Então, eu vou deixar vocês pensarem aí e já voltamos.
Estamos de volta. Vamos então dar uma olhada aqui qual vai ser o salário do João. Ele recebe um salário de R$ 3.250 e deve pagar 15% de imposto de renda. A pergunta é qual vai ser o salário líquido dele. Então, primeiramente, vamos calcular os 15% do valor que ele ganha, tá? Lembrando, 15% nós transformamos em 15 centésimos, dividimos e vamos usar a forma decimal do número para fazer o cálculo da porcentagem, que fica mais fácil de calcular, tá? Então, o salário dele é 3.250. Eu quero saber quanto é 15% disso. Então, eu multiplico por 0,15, tá? Este cálculo vai me dar o quê? Ele vai me dizer quanto é 15% de 3.250. Esse cálculo me responde esta pergunta. Quanto é 15% de 3.250, certo? 3.250 vezes 0,15, que vai me dar 487,50. Esse é o valor do desconto, esse é a quantia em dinheiro que ele paga todo mês para o imposto de renda, ok? Agora vamos descontar esse valor do total que ele ganha. Ele ganha 3.250. Eu vou descontar os 487,50. Aqui, como não tem casas decimais, eu vou completar. Poderia ter colocado com 00 já, que também dava tudo certo, tá? Fazendo essa diferença, nós chegamos em R$ 2.762,50. Então, o salário líquido dele é no valor de R$ 2.762,50, porque 15% é do imposto de renda, certo? Muito bem. Temos aqui, então, um exercício 2. Um tanque de combustível de um carro que tem capacidade para 45 litros estava cheio. Desse total, foram consumidos 18 litros. Determine a taxa percentual do combustível consumido. Então, vou deixar vocês pensarem aí e já volto com a correção.
Estamos de volta, vamos dar uma olhadinha aqui então. O tanque de combustível de um carro tem capacidade para 45 litros e estava cheio. Desse total foram consumidos 18 litros. Determine a taxa percentual de combustível consumido. Então eu quero saber o 18, que é o total que foi consumido, equivale a qual percentual do 45, que é o que tinha antes, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Para fazer esse cálculo, a maneira mais fácil, tá, que a gente encontra é a seguinte forma. A maneira mais fácil que a gente encontra é a seguinte forma. Primeiro, você vai pensar qual é o seu 100%. O seu 100% são os 45 litros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 45 litros era o meu total. Deste total, foram consumidos 18 litros. 18 litros, então, eu vou colocar aqui 18. E basta fazer essa operação de multiplicação desse por esse. Com essa fração, a gente tem exatamente o quê? A gente tem o quê? Esse daqui, o 18, equivale a quanto por cento desse daqui, que é o de baixo. E não precisa fazer mais nada, é só fazer a divisão do que não é o todo pelo todo. Digamos aqui, eu vou dividir 18 por 45 e com essa divisão eu vou saber qual é o percentual do 18 em relação ao 45. Então, se a gente fizer 18 dividido por 45, vamos encontrar 0,4. O que significa que 18 equivale a 40%, né, 0,4, a 40% de 45. É simples assim. É só fazer a divisão. Embaixo aqui no denominador você coloca o todo, que é o 100%. No numerador você coloca o que você quer saber, o percentual. Faz essa divisão, você já tem o valor do percentual ali direto, tá? Então aqui, vamos dar uma olhada. Para saber qual é o percentual do combustível consumido, basta fazer a razão entre a quantidade consumida e a quantidade total. Então a quantidade consumida foi 18, a quantidade total era 45. Multiplicando por 100, nós temos que o combustível consumido corresponde a 45% do que tinha antes no tanque, ou seja, 45% do tanque cheio, certo? Muito bem. Então, temos aqui agora para vocês um exercício número 3, tá? Esse exercício número 3 diz o seguinte: emprestei R$450 para o meu amigo. Ele me pagou 3 meses depois um total de R$490. Qual foi o percentual de juros cobrados no período? Vou deixar aí vocês pensando, já volto com a resolução.
Vamos então à correção do exercício. Eu emprestei R$450 para um amigo e ele me pagou 3 meses depois um total de R$490. Qual foi o percentual de juros cobrados? Então, da mesma forma que na outra, aqui eu também posso fazer uma razão entre os dois valores e vou obter o percentual, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, o 100% foi o que eu emprestei para ele, que são os R$450, esse foi o valor emprestado. Então, vou colocar aqui 450. No numerador, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o valor pago, que foi o 490. Certo? Lembra o que esse cálculo faz? Esse cálculo faz eu ter o percentual do de cima em relação ao de baixo. Com esse cálculo eu vou saber o quê? Esse daqui equivale a quanto por cento, esse daqui equivale a quanto por cento desse daqui. Qual é o percentual do de cima em relação ao de baixo? Vocês vão perceber que o quê? Que o de cima é um número maior. Então, obviamente, tem que ser um resultado maior do que 100%. Ok? Então, vamos fazer aqui a divisão. 490 dividido por 450 vai me dar 1,089 aproximadamente, tá? Aqui eu dei uma arredondadinha. Vai me dar aproximadamente 1,089. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu tenho esse resultado em porcentagem, em percentual. 1,089 vezes 100 vai me dar 108,9%. Ou seja, 490 equivale a 108,9% de 450. 450, ok? Então, a pergunta é, qual foi a taxa de juros? Qual o percentual de juros que eu cobrei aí nessa operação? Então, se eu tenho que o 490 equivale a 108,9% do 450, então houve um aumento de 8,9%, correto? Esse valor equivale a 108% desse, então teve um aumento de 8%. Então, a taxa de juros que eu cobrei, eu faço como? Eu faço a diferença. Olha só, 108,9 eu tiro 100%, que é os próprios 450, me dá que eu tenho um aumento, ou então uma taxa de juros cobrada de 8,9% aí nesse empréstimo que eu fiz aí para o meu amigo, tá? Muito bem. Então, temos aqui um exercício número 4 para vocês. Quando passei a trabalhar em home office, meu salário, que era de R$ 1.800, passou a ser de R$ 1.400. Qual foi o percentual de queda no meu salário? Quanto que caiu? Então, no outro nós calculamos o percentual de aumento, quanto que aumentou, no caso foram juros, né? Agora eu quero saber quanto que caiu. A ideia é a mesma, tá? Você usa a mesma ideia da fração, coloca o todo embaixo, o que você quer saber o valor você coloca em cima e calcula o percentual. É simples assim. Já voltamos.
Vamos lá, então? Quando passei a trabalhar em home office, meu salário era de R$ 1.800. Era de R$ 1.800 e passou a ser de R$ 1.400. Qual foi o percentual de queda no meu salário? Então, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber, R$ 1.400 equivale a qual percentual, aliás, R$ 1.800, o R$ 1.400 equivale a qual percentual do que eu tinha antes, que era os 1.800, certo? Então, vejamos aqui, eu ganhava 1.800, caiu para 1.400, então 1.800 é o meu 100%, é o meu todo. Então, eu vou colocar isso na parte de baixo aqui da fração, tá? 1.800 é o meu todo. 1.400 equivale a quanto por cento dele? Então, eu coloco 1.400 aqui na parte de cima, tá? E fazendo esse cálculo, eu vou descobrir 1.400 equivale a quanto por cento de 1.800? Essa é a ideia, tá? Esse cálculo me dá direto já o percentual, fazendo dessa maneira aqui. Se eu fizer a divisão 1.400 divididos por 1.800, eu vou chegar em aproximadamente, tá? 0,778. Vou chegar em aproximadamente esse valor. Na verdade, aqui é uma dízima periódica, né? Eu arredondei aqui na terceira casa decimal. O que essa resposta me diz? Essa resposta me diz que os 1.400 equivale a 77,8% do 1.800, né? Então, qual foi o percentual da queda? Quanto que caiu? Se era 1.800, foi para 1.400 e o 1.400 equivale a 77,8% desse daqui, quanto caiu? Agora é só fazer a diferença, tá? Eu tinha 100%, deixa eu fazer aqui, multiplicar por 100, para ficar em porcentagem, para facilitar, dá 77,8%. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 100%, esse 100% aqui era os 1.800, menos 77,8%. Esse 77,8% é os 1.400 ali, tá? Fazendo essa diferença, nós vamos obter a queda. Então, a queda foi de 22,8% no valor do salário. 22,2%. Claro, né, professora? 22,2%. Se não é a minha equipe maravilhosa aqui, eu já tinha errado. Vamos lá. Então, houve uma queda de 22,2% no valor do salário da pessoa que passou a trabalhar em home office. Muito bem. Então, agora vamos para o exercício número 5, que é um quiz para vocês, aí, um jogo rápido para vocês pensarem e responderem. 1/6 equivale a quanto por cento? Letra A, 6,7%, 60,6% ou 16,7%. Jogo rápido, já volto.
Muito bem, estamos de volta com a resposta do quiz. Nós perguntamos 1/6, essa fração equivale a quanto por cento? E eu vou perguntar essa resposta para o Isaías. Fala aí, Isaías, qual é a resposta? Muito bem, Isaías está certíssimo. A resposta correta é a letra C. 1/6 equivale a 16,7%. Como que eu sei? É só fazer 1 dividido por 6, certo? Se você fizer 1 dividido por 6, aqui a gente tem 0,167, que multiplicando por 100 vai ficar 16,7%. Legal? Muito bem, agora vamos para o quiz número 2 de hoje. Atenção, Isaías, tá prestando atenção? Vamos lá, segundo quiz de hoje. Qual é a fração correspondente a 12,5%? Temos aqui, então, na letra A, 125 sobre 100. Na letra B, 12,5 sobre 10. E na letra C, 1 sobre 8. Jogo rápido, já volto. Estamos de volta, então, vamos lá para a resposta do nosso quiz de hoje. Qual é a fração que corresponde, qual é a fração correspondente a 12,5%? Dessa vez eu vou perguntar para o Christian, que é o nosso câmera. Christian, você sabe a resposta? Vamos lá? Muito bem, Christian, parabéns! 12,5% equivale a 1/8. Então, como que eu posso fazer para definir se isso está certo ou errado? A gente faz o quê? 1/8 é 1 dividido por 8, que equivale a 0,125, multiplicando por 100, 12,5%, certo? Então, na aula de hoje, nós vimos porcentagem na matemática financeira, falamos sobre problemas que envolvem porcentagem, e na próxima aula nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e sejam extraordinários!